Irmãos, vamos abrir a Santa Palavra de Deus no livro de... Estive meditando essa palavra. Essa semana eu estou aqui com 3 mensagens para ministrar aos nossos corações. Palavra a qual o Senhor nos dá. E eu pedi a Deus que Deus me desse aquilo que está no seu coração para falar com a igreja. Nós vamos ler a história de Pedro, que é Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1. Amém. Quero ministrar para toda a igreja, mas especificamente para nós pastores e obreiros. Eu queria que a igreja, enquanto eu prego, interceda, ore, clame. Meu pastor, pode ser o pastor William ou pastor William mesmo. Pastor William, você pode celebrar a Santa Ceia do Senhor? Cadê o Jorge? Jorge, arruma essa mesa para mim, fazendo favor, aproveita. Vocês dois já celebram a ceia ao Ricardo, que foi levar meu filho ali no ginásio. Só acerta a mesa, só para a gente deixar do jeito que eu deixei ali, isso. Aleluia. E o pastor William vai estar celebrando a ceia do Senhor na pessoa ali do Ricardo, que chegou ali, Ricardo Sencuco. Amém. Obrigado, Rod. Obrigado, pastor Diógenes. Posso ler, irmãos? Capítulo 12, versículo 13, por favor. 12, 13, por gentileza. Por favor, não saia ninguém, por gentileza. Fique quietinhos. As crianças quiserem ir para a cozinha com a mãe acompanhando, para não bagunçar a cozinha, pode. Caso contrário, fica aí mesmo como está. A Stephanie pode sentar do lado da sua mãe e ficar com sua mamãe. Se não estiver olhando seu irmão, que você não olha ninguém mesmo. Pirrou, Totinha. Posso ler, irmãos? O que diz aí, versículo 12? Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. 13. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rony saiu a escutar. Pode continuar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na hora. Meus amados irmãos, estava aqui meditando na Santa Palavra de Deus. Falei a semana retrasada que estaria pregando sobre Caim, a descendência de Caim. Hoje, orando a Deus, no sábado passado, Deus me deu uma palavra, cuja palavra compartilhei com alguns irmãos que estavam aqui na consagração comigo, e eu com eles ali. E o Senhor falava muito ao meu coração. Desejei muito pregar sobre Romanos capítulo 5, também nesta manhã, porque é Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas Deus usa de multiforme graça, e com certeza o Senhor sempre vai estar falando ao nossos corações, por intermédio de muita maneira, do louvor, de um testemunho, e assim sucessivamente. Estava orando ao Senhor Deus em favor desta obra, a obra do Senhor. Disse para Deus, falando com Deus, ao meu respeito, por ser missionário, por ser um pastor, e também entender que Deus, de muitos homens, de muitas pessoas, Deus me chamou. E essa chamada, ela vem coroada com uma vocação. Todos nós pastores, todos nós obreiros, temos uma vocação diante de Deus. Não fazemos por mérito, fazemos por amor. Não fazemos esperando nada, fazemos pela misericórdia de Deus. É muito importante todos nós
a igreja, quando eu falo obreiros, não se sinta atacado, porém receba a palavra de Deus ministrada pelo pastor da igreja. Quero dizer para toda a igreja que como é importante nós pastores, obreiros, seja ele a função a qual exercer. É muito importante, amados irmãos, que viemos a lembrar da onde saímos, da onde viemos, e entender também que Deus nos vocacionou. Então, uma vez chamado, Deus diz que aquele que lança a mão no arado não pode para trás olhar. Quando tratamos desse assunto, visamos algo muito importante na nossa vida. Com muita alegria, com muito gozo, com muito prazer recebemos a unção, recebemos a graça de Deus. Mas o Senhor diz que neste mundo teremos aflição. Quem disse que vai ter só alegria? Quem disse que no casamento só tem paz, que só vai ter alegria? Casamento também há dificuldade, no ministério também há dificuldade. Então, meus amados irmãos, há uma preocupação da parte de Deus. Eu vi aqui no último culto que fizemos, em uma programação no feriado, a igreja aqui não suportou. Quantas pessoas vieram, de certo? Alguns irmãos, vieram de longe, vieram outros pastores, amigos, pastores cooperar conosco. E eu pude ver o quão grande é Deus. Outros lugares também a gente vê que aglomeraram pessoas em cada uma das suas igrejas, denominação que aqui tem no Japão. É muito importante ver tudo isso, um momento de ajuntamento de pessoas, de eclésia, de estar ali, mas depois dali enfrentamos algumas dificuldades. E eu estava olhando, prestando bem atenção, o que poderíamos fazer para poder avançar melhor na obra de Deus. Como poder fazer melhor. Disse hoje para o Diógenes que eu não vivo de imitação. Se Deus não me der uma visão, se Deus me colocar, eu não vou fazer, porque aquele pastor de lá, ele faz porque Deus deu para ele. Eu não vou imitar, que não vai dar errado, vai dar tudo errado. Então nós temos que estar debaixo da presença de Deus, da unção de Deus, e pedir a direção de Deus. Meus amados irmãos, quando visamos assim, a gente adentra na santa palavra de Deus e vai ver a igreja também da época, da igreja primitiva, também lidar com os discípulos da época, os apóstolos que Jesus deixou. Vamos lá ver então. A Bíblia revela aqui no capítulo 12, quando se trata a respeito da perseguição da igreja, a respeito da perseguição dos obreiros de Cristo Jesus. Vocês entendem quando eu digo obreiro? Aleluia, estou falando dos discípulos de Cristo. Você vai ver que eles tinham vocação, foram chamados, foram escolhidos, foram vocacionados, foram destinados a fazer algo da parte de Deus. Eu quero chamar a atenção dos vasos aqui nesta noite, da igreja aqui nesta noite, de nós pastores nesta noite. Presta bem atenção, obreiros do Senhor, receba com carinho a palavra do Senhor. A igreja também receba com carinho a palavra do Senhor, que a Bíblia fala a respeito, no capítulo 12, diz assim: por aquele tempo mesmo, tendo o rei Herodes, ele lançou a mão de alguns da igreja para maltratar. Veja só, você já conhece essa passagem aqui. Você vai ver a perseguição. Herodes está à procura da igreja. Herodes está tentando lutar contra a igreja de Jesus. Herodes está perseguindo e maltratando quem? A igreja. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga assim: quem? A igreja, né? A igreja, irmãos. Qual igreja? A igreja que Jesus Cristo, que lavou, comprou com seu próprio sangue. Então ali tem um povo, aqui você vai ver um povo que está batalhando, porque acreditou no poder de Cristo Jesus, através do sacrifício da cruz do Calvário. Quantos aceitaram Cristo como o seu Salvador? Versículo 2 vai ser algo muito importante aqui, que refere-se quando não há mais como maltratar,
não é somente sofrimento, não é somente maltratar. Eu vejo alguns crentes, muitas das vezes, passando por algumas dificuldades, seja ele com um irmão, seja dentro de casa, seja ele no lado financeiro, no cônjuge, no casamento, e afeta o quê? A igreja de Cristo Jesus. Eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. Eu estou falando da igreja que tem a visão de morar no céu. Eu estou falando daquele que adentrou no santuário, na igreja, e recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Então, irmãos, você vai ver que a igreja está sendo perseguida, e tem muitos cristãos que param por qualquer coisa. Olhamos para trás e olhamos para a Bíblia, e você vai ver que os crentes estavam sendo maltratados, estava sendo perseguido. E a Bíblia fala, e olha só, presta bem atenção, e a Bíblia revela que agradava, versículo 3 diz assim: vendo que isto agradava que, irmãos? Aos nossos irmãos, aos judeus. Eu peço para você não fechar a Bíblia, eu peço para você estar com a Bíblia aberta, por gentileza, acompanha comigo. Eu não estou preocupado aqui com o barulho, eu estou preocupado com a essência, que você receba a palavra. Então você vai ver que esse povo aqui agradava, ou seja, aonde eles poderiam sentir tristeza, eles sentiam alegria. Pelos cristãos está sendo perseguido, pelos cristãos está sendo maltratado, pela igreja de Cristo Jesus. Qual a igreja de Cristo Jesus? Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, você vai ver uma igreja. Diga para o teu irmão, vai ver a igreja. Qual a igreja? Unida. Qual a igreja? Esperançosa. Qual a igreja que está no local? Qual a igreja que está em busca do poder e da revelação dada por Deus através do profeta Joel a se cumprir? Que cumprimento é esse, pastor? Ser revestido de poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, te dou poder e autoridade. Para quê? Para ser uma igreja apregoadora, para ser uma igreja cheia do poder, para ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para ser uma igreja cheia da graça de Deus, para ser uma igreja cheia. Só esse som está mais alto que esse, pastor. Glória a Deus. Para ser uma igreja cheia. Por favor, me acompanhe comigo. A igreja do capítulo 12, será que é a mesma igreja do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos? Aleluia. Vamos comparar. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles ainda não receberam a unção, eles ainda não experimentaram do Espírito Santo, mas eles estão, manda o teu poder, Senhor. Aleluia. Eles estão esperançosos. Porque, irmãos, Isaías capítulo 1, versículo 1, o Senhor diz assim: vai derramar da unção, vai derramar o óleo e vai ser ungido para pregoar as boas novas do meu evangelho. Vocês estão entendendo, os pastores? Olha só o que Jesus está falando. Aí o Senhor está dizendo, 61. O Senhor está dizendo, Ele me ungiu. Para quê, irmão? Para pregar, para tirar aqueles que estão em cativo. Levanta a mão, por favor, aqui no altar. Levanta a mão, por favor, aqui no altar. Aleluias. Por favor, aqui no altar. Levanta as mãos. Nessas mãos tem autoridade para tirar as almas da prisão. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo. Nas vossas mãos tem unção de Deus para curar, para salvar, para libertar aquele que está em cativo. Aleluia. Aleluia. O Senhor está falando. Quando Jesus chega na sinagoga e senta, ele lê essa leitura e senta, ele está dizendo, agora eu cheguei, porque sou eu esse ungido. Mas no capítulo 12 ele está dizendo assim, olha igreja, vou eu te encher, vou eu te dar, ficar em Jerusalém para que sejais revestido de poder. Aí, irmãos, segura aqui.
Vamos voltar para o capítulo 12. A igreja, aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, eles estão sendo maltratados, ainda tem óleo. Aleluia. Não nega o nome de Jesus. Eles estão sendo perseguidos, não nega o nome de Jesus. Eles estão sendo mortos, não nega o nome de Jesus. Eles estão sendo desprezados, não nega o nome de Jesus. A igreja me ouve? Glória, glória. Aí você vai ver no capítulo 3, versículo 3 do capítulo 12, vendo isso que agradou. E no momento que agrada, aí você vai ver uma continuação, mandando prender a Pedro. Eita Deus! E isso acontece no dia de Pão de Asmos. No dia da festa, quem que ele quer? Cabeça, diga comigo, cabeça. Maltratou o crente. Posso brincar aqui com vocês com muito respeito? Foi lá na porta, não deu certo. Pegou o irmão, não deu certo. Crente é igual omelete, quanto mais bate nele, estou falando de crente, mais ele cresce. Crente é igual omelete, quanto mais bate, mais ele ora. Aí ele está falando quem? Vamos caçar quem, irmãos? Pedro. Vamos prender Pedro. Isto aconteceu no dia de Pão de Asmos. Versículo 4 diz que, havendo prendido, encerrou aonde? Na prisão. Na prisão. Meu Deus. Agora você vai ver, uma vez que ele está preso na prisão. Quem está preso na prisão, igreja? Só continue pregando se você me responder, toda a igreja. Quem está preso na prisão, igreja? Mais forte. Pedro está preso na prisão. Você vai ver algo interessante na vida de Pedro. Pedro era o pastor da igreja. Lembra quando o Senhor volta para ele? Em uma ocasião, Pedro larga o ministério. Pedro larga tudo. Melhor dizer, primeiro ele larga a rede, ele larga o barco e vai ter com Jesus. Depois que Jesus ressuscita, ele não acredita em Jesus. Meu Deus. Que ele ressuscitou. Aí sabe o que ele faz? Ele volta a pescar e junto com ele vai a turma. Verdade, Deus. Se eu fosse falar sobre isso, quantos, por favor, disse que eu vou pregar literalmente para nós aqui. Quantos obreiros que têm a boa influência dentro da igreja e a qualquer coisinha, se ele desistir, leva um bocado com ele a desistir. Verdade. Impressionante. Leva a desistir, irmãos. É desse jeitinho. Onde tu vai, Pedro? Já preguei isso lá em Okazaki, outra mensagem. E quando ele vai, ele sai e vai buscar o quê? Pescar. Jesus não desiste dele e vai em busca de Pedro. Eita maravilha! E quando ele encontra, Jesus disse: Pedro, tu está fazendo aí? Pescando. O que é que tu queres? Aí Jesus já tem pão assado e peixe assado na brasa, ainda mais com fogo. Eita Deus! Não, você não entendeu. Pão tem que ser assado na brasa. A palavra pregada tem que ter muita oração e jejum e consagração. Tem que ter muita unção do Espírito Santo. Aí Pedro, quando olha, sabe que está a situação de Pedro? Despido. E ele dá um mergulho na água. Bum. Por quê? Ele reconhece a voz de quem? Não, mais forte. A voz de quem? De Jesus. Eu vou falar mais uma vez e você repete. Pedro reconhece a voz de Jesus. Segura bem isso aí, viu? Aleluia! Então Pedro, na hora que ele vê, ele mergulha dentro d'água. E ele diz: é o Senhor. E o Senhor volta para ele e diz: Pedro, e aí? Tu vai apacentar a minha igreja ou não vai? Apacenta a minha igreja. Meu Deus! O Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo: apacenta a minha igreja. Aleluia! Vou falar de novo. Apacenta a minha igreja. Eu poderia falar sobre os 3 vezes que Jesus falou: apacenta a minha igreja. Eu não sei vocês, mas eu muitas das vezes me sinto assim.
eu me sinto que eu não estou cuidando bem da igreja. Eu me sinto muitas das vezes que eu estou longe da presença de Deus, que eu precisava orar mais, ler mais, e que as coisas nécias, as coisas picunha nos rouba a presença de Deus e o tempo de Deus. Eu não sei vocês. Aleluia! É desse jeito. Pastor, o senhor está batendo no não? Eu estou pregando para o altar aqui, porque altar curado, a igreja vai ser curada. De Deus. Então, irmãos, nessa hora fica os irmãos aí tentando dar glória a Deus. Não precisa não, fica recebendo só ela aí mesmo, vá. Porque se fosse um famoso aqui, você estava gritando, até chorando. Se fosse um famosinho aí das tuas entranhas. Verdade, Deus. Então vamos lá, vamos para a palavra. Então eu disse, Jesus, estou preocupado conosco. É, Deus. Não, Deus, não pode nós pastores estar do jeito que está. E eu vou falar para nós aqui hoje. Se eu fazer a reunião, Rod, depois do culto, não vai reunião, já vem na Assembleia Geral mesmo aqui mesmo. Para todos nós. E para todos. Você dê risada bastante que vai chegar até aí também. Vai rindo. Vamos lá, vai dando glória a Deus. Nós pastores. Maravilha. Eu estou vendo um monte de fuja ali, eu já ia falar, agora eu vou falar. Nós pastores não podemos engordar a ponto de sentar numa cadeira e ficar olhando para frente. E Deus está falando assim, ó. Eita, Deus. Mãos, eu estou preocupado. É dessa maneira, gente. Há uma preocupação. O Senhor está dizendo, apacenta a minha igreja, Pedro. Aleluia. Ô Pedro, eu vou para o Pai, João 14, e vou voltar, e você vai prestar conta. Agora eu vou traduzir para nós, meu irmão, aqui para nós. Já pensou naquele grande dia do Senhor? Nós prestando conta das almas que Jesus deu para a gente cuidar. Pastor, eu cuidei como? Pastor, eu cuidei como? Cuidar não é sentar na tua mesa e comer da picanha, fazer churrasco e sair para festa. Cuidar é levantar de madrugada e chorar por ela. E eu quero chamar o altar aqui de volta para Jesus. Eu quero convidar os pastores de Deus. Eu nunca encontrei tanto obreiro cansado, compromissado. Verdade, Deus. Com todo respeito aí que nessa semana aconteceu isso. Mas irmão, pastor tá jogando verde. Não estou jogando verde não, é amarelo, azul. Tudo que é lápis, tudo de cor. Estou falando aqui para a igreja. Deixa eu pregar. Não sai aqui falando mal de mim não. Mas a gente chega por irmão, vem orar comigo. Não, pastor, eu tenho compromisso. Aí janeiro passou, fevereiro passou. Mais um ano, meu Deus, mais um ano. Aí quando você vai encontrar, tá no shopping, tá orando, tá fazendo churrasco, tá pescando, tá fazendo qualquer coisa, jogando futebol, mas menos orar no altar. E quando chega aqui, que é uma pregação. Tá errado. Dessa maneira. Deixa eu me controlar minha cara aqui, que eu sei que minha cara é muito feia. Deixa eu me controlar. Pastores, por favor. Precisamos voltar para o altar. Precisamos voltar para o altar. Se Jesus chegasse aqui agora, não é como o pastor do Gival, com aquela palavra branda. E aí, Pedro? E aí, como que tá? Tá cuidando da minha ovelha? Porque eu cuidei de você. Você não foi fácil. Eita, Deus. Eu coloquei você como cabeça. É por isso que capítulo 12 não adiantava. Matava um crente e levantava outro crente. Matava um crente e levantava outro crente. Não, todo mundo já sabia que Pedro, o Senhor chegou para ele e disse: eu não vou desistir de você, Pedro. Sobre ti edificarei a minha igreja e eu vou contar com você, viu, Pedro? É com você, viu, Pedro? Aleluia! Aí, irmãos, Herodes disse: é Pedro. Meu Deus. É Pedro. Não é brincadeira, irmãos. Esse ar-condicionado tá ligado, filha? Liga no mais gelado para mim aí, vá. Que comecei isso agora. Eu disse: irmã Li, ora por mim que eu tô preocupado, vou pregar. É Pedro. E aqui para nós, eu vou repetir o que eu sempre disse, e alguns irmãos já não gostam de mim por causa disso. Eu não dou a oportunidade para pregar aqueles irmãos que não oram na igreja, principalmente comigo. Não prega, você pode pregar em qualquer lugar.
pregar, mas não prega. Aqui não vai pregar. Tem que orar. Irmão, é muito pedir oração para os pastores, para os diáconos. Irmão, nunca se viu uma geração de diáconos, de cooperadores, de obreiros, principalmente pastores que não oram mais. É dessa maneira. Eita, Deus está forte. Aleluia. Eita, maravilha. Pastor, eu fui falar para o irmão, ele falou, pastor, eu oro em casa. O senhor não me vê, é verdade. Mas se eu falar para você que eu oro também, você vê? É verdade, dessa maneira, Jesus. Mas tem aquela oração sacerdotal, irmãos. Aquela oração, pastor Tiago, que nós não podemos levar apenas à igreja. Esconder, sabe aquela oração que Jesus chegou, discípulos, vamos lá no Getsemane, vamos orar um pouquinho. Dessa maneira. Já pensou você pegar teus obreiros lá, o Ricardo Taqueda, quem mais lá, fala lá. Seu Luiz, quem mais? E você dizer assim, vamos entrar na sexta-feira, vamos passar a noite aqui orando. Maravilha. Tu vai conhecer os obreiros que tu tem lá. E eles vão te conhecer quem é o obreiro que tu é, que pastor que tu és. Desse jeito, Jesus. Aí quando chegar de manhã cedo, você vai ler a Bíblia com eles. Oh, que sonho que eu tenho de orar com vocês. E muitas das vezes é raro encontrar um pastor aqui orando comigo. Não tem um dia do mês. Não tem um mês. Eu vou desafiar vocês aqui. Nós vamos orar aqui, eu vou convidar vocês. Tira um Yukio para Deus aí. E você sabe qual é meu sonho, pastor Rodinelli? Se eu tivesse condição de pagar o salário, porque eu sabia que você estaria aqui. Mas não é pelo salário, porque já pelo amor você já faz, hein? Maravilha, Deus. Por amor a gente já faz. Glória. Não é verdade? Mas pastor, o senhor também recebe. Não, eu já estou 2 meses sem receber salário. Olha aí, ó. Eu não estou recebendo salário. Mês passado não recebi, esse mês também não recebi. Vai completar 3. Meu. Quer dizer, já completou, já entrou dia 28. E por isso eu não vi ninguém. Ninguém viu a triste eu parando a obra de Deus por causa disso. Meu Deus. E nem questiona a igreja por causa disso. Olha aí. Porque Deus cuida de mim. Glória. Mas quando você vê, eu fui ao casaque sem ter condição nenhuma. E o mais lindo que estão fazendo, com todo respeito, não troca, não dê honra para quem não tem honra. Verdade. Vou falar para nós aqui, mas para a igreja, não troca pastores, pastor Rod, pastor, não troca, não dê honra para quem não tem honra. Vem um pastor de fora, vocês fazem tudo, leva para o restaurante, põe no carro, põe não sei o que, faz isso, aquilo, outro. O obreiro de casa a gente não faz. Eu estava falando, Jesus, não podemos, só eu mesmo posso falar isso aqui, porque estão querendo roubar a autoridade da igreja através do anjo da igreja. Não vai roubar. Deus vai trazer de volta tudo que o diabo está querendo roubar. Deus vai restaurar a unção de cada pastor, de cada diácono, de cada obreiro nesse lugar. Pedro está preso. E a igreja, vou voltar daqui a pouco. Irmão, vai dando glória a Deus aí, me ajuda. Cadê as irmãs que oram? Cadê as irmãs que oram de madrugada aí? Cadê as irmãs? Antonilda não veio hoje aqui. Antonilda, ora aí por mim, Antonilda, porque não está sendo fácil eu pregar aqui. Vou falar mais uma coisa. Onde está Pedro? Pergunta, onde está Pedro, pastor? Pedro está na prisão. Aí, irmãos, olha só, olha que coisa linda, presta atenção. Agora vai para a igreja. Olha que coisa linda. Prenderam Pedro. Quando Pedro, eita Jesus, foi preso, a Bíblia fala no versículo 4 em diante, que o diabo, irmão, ele tem tanto medo de um pastor, vamos falar de um obreiro cheio do Espírito Santo, que não vai um guarda não, vai logo 4 grupos de soldado. Oh, aleluia. Irmão, por favor, receba essa palavra aqui, irmãos, por favor. Aleluia. Maravilha, Deus. Me dá uma toalha para mim, Rosinha. Posso continuar pregando, irmãos? Ai, Jesus, me guarda. Aleluia, Deus. Maravilha. Onde está Pedro, irmão? 4. Irmãos, Deus, sabe o que eu estava falando para mim? Eu estava falando, orando a Deus. Vocês estão sendo, nós, vamos colocar nós, vocês não, porque eu estou pregando para mim também. Nós estamos sendo assistidos por demônios. Os demônios das mais alta categoria, para nos prender, para nos isolar, tirar a visão. Sabe onde colocaram Pedro? Vê só capítulo 4. Pedro foi guardado aonde? Prisão. E eu revelo aqui, nessa prisão estava escura. Olha aí, Deus.
todo pastor que é recolhido, ele entra em prisão. Pastor não serve para estar em prisão. Pastor é uma trombeta de Deus na terra. Pastor é um sentinela de Deus na terra. Pastor, ele tem as mãos ungidas para pregoar as boas novas do evangelho. Olha só, pastor, eu estou falando para pastores. A igreja vai intercedendo porque Deus, tu vai ver o que Deus vai fazer aí, irmão. Aí sabe o que faz? 4 grupos de soldados, não para por aí. Aí sabe o que faz? Que guardasse querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. O diabo tem preparado, irmãos, depois da festa, envergonhar pastores. Nunca se viu tanto crente compartilhando mentira na internet. Pastor caiu em pecado, nem sabe se é pastor, já diz, olha aí, é mais um desgraçado sem vergonha pastor. Se tu é dessa, irmão, cai em nome de Jesus, cai fora. Eu não tenho retorno aqui, meu irmão. Se tiver alto para frente, por favor, manda retorno para mim aqui. Meu Deus, aleluia. Sabe, irmãos, tive lá em Perus, na igreja de Perus, na sede. Aí estava lá, até o pastor comentou sobre pastores suicidando. Quantos pastores suicidam? Nem todos que estão ali é suicida. Deixa eu te contar uma coisa, que orando a Deus eu pude perceber algo interessante. Pastores que foram dentro de casa, como tem um camarada por aí, foi fazer teologia, entrou dentro de uma casa, o pastor olhou para ele e disse assim, irmão, eu estou sentindo de você ser consagrado. É, pastor, é porque o meu pastor lá da igreja tal, o meu pastor da igreja tal, eu sou aqui presbítero já faz quase 5 anos e eu nunca fui consagrado, mas a minha chamada é para ser pastor. Aí o cara disse, vem aqui, se ajoelha, toma, pastor, derramou o litro de óleo, toma, pastor. Irmão, isso não é ser pastor. Aí um camarada desse apronta, aí depois está lá na internet, pastor cai em pecado, pastor mata o outro, pastor suicida, vai ver se é pastor. Meu Deus, é desse jeito, meu Deus. Verdade, pastor William. Vai ver as condições dele. São um bando de desagrejado que vai estudar teologia, aí depois acha que a teologia transforma. O que transforma caráter é Bíblia, é palavra. Diáconos, por favor, porque um dia um diácono desviou por causa disso. Não vou falar de novo o que eu falei. Não vai desviar não, pelo amor de Deus. Se você não for um bom diácono, jamais vai ser um bom pastor. Se você não souber servir a porta, jamais você vai servir o altar. Quer chegar na igreja de qualquer jeito, pregar de qualquer jeito. Irmãos, eu sou de casa, vocês sabem as minhas fraquezas, as minhas falhas, como eu ando, como eu sou. Mas eu vivo com vocês, vocês vivem comigo. Sabe aonde eu moro? Eu não venho cair aqui de paraquedas. E outra coisa, Deus está conosco. A unção de Deus está sobre este lugar. O diabo está rodando as casas. Quer ver uma coisa? Por que foi a Pedro? Porque Pedro, na igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro não era mesmo aquele que pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Pedro já não é aquele do capítulo 2, a igreja e também Pedro já não é mais aquele. Qual aquele, pastor? Aquele que quando foi orar, Jesus volta e diz, mas Pedro, você não consegue orar nem 1 hora. Pedro não conseguia orar 1 hora, mas no capítulo 2, depois do avivamento, sabe como Pedro está dizendo? Ei, gente, não estou aqui para agradar. Arrependa-se, 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 arrependa-se. Fala para o teu irmão, arrependa. É tempo de arrependimento. Pedro falava do Espírito Santo, mas Pedro falava primeiro, eu provei do Espírito Santo. Olha só, quem é cheio do Espírito Santo, levanta a mão. Quem é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é pregar arrependimento. Pregar arrependimento é mexer em pecado. Pregar arrependimento é mexer em caráter. Pregar arrependimento é dizer, ei, você está amaziado, aqui não pode viver desse jeito. É para casar? Toma bênção.
pensa, ei, a ladrão aqui tem que se arrepender, se converta, aí prega arrependimento. Agora, pastor que não tem, aleluia, a unção de Deus, sabe o que vai fazer? Chave de ouro, chave de porta, óleo de Israel, areia de Israel, água do Jordão de Israel, inventa, é uma inventação. E Jesus lá não está. Jesus está dizendo aqui, estou eu restaurando o altar. Estou eu restaurando o altar. Jesus quer o altar de volta. Jesus quer o altar de volta, pastor. E é melhor a gente ser humilde aqui do que um dia Deus nos humilhar lá em cima. É verdade, Deus, dessa maneira. Aleluia, fala mesmo. O diabo olhou e disse, Pedro, vou eu brecar você. Aí sabe o que acontece? Deus estava falando comigo, eu estava falando com Jesus aqui, Ricardo. Eu orando aqui, eu disse, Jesus, Senhor, me ajuda, Jesus. Por quê? Porque tem hora, não queira vocês, claro, vocês são junto comigo, mas assim, não é fácil, pastor, né? Tá ali na direção, na batalha. E só Deus sabe que a gente passamos. E quando você chega na igreja, você quer ser usado por Deus, dado por Deus. Mas quando Deus fala assim pra gente, você vai ter que fazer simples. Aí você olha para uns irmãos na cadeira, tem uns que cruza seus braços, suas pernas, e acredite, irmão, daqui para lá eu sinto a rejeição, o bloqueio. Verdade, Deus. O bloqueio. Forte. A gente sente a rejeição. A gente sente a rejeição. Desta maneira, Jesus. Eu andei em alguns lugares, Jesus pro carro disse, aí o Senhor foi mostrar, o Senhor disse, tu não está vendo? Que 4 grupos de demônio quer te aprisionar e da mesma forma está fazendo com os obreiros? Está fazendo. Aqui não foi revelação da palavra só, não. Foi Deus que me disse. Aleluia! Por isso que eu estou pregando essa palavra. Está fazendo. Aí, imagina, Pedro está onde agora? Não está mais na igreja. Pedro está isolado na prisão. Vamos lá, estou doutrinando a igreja, então está muito bom. Agora estou sentindo Deus falando mais forte ao nosso coração. Aí, irmãos, no momento que Pedro estava na prisão, vamos voltar para a igreja? O que a igreja fez? Versículo 5. Estava orando. Eu estou no deserto, glória a Jesus. A igreja está fazendo o que, a igreja? Por favor, rapidamente. Adorando. Por favor, pastor Willa, abre a tua voz aí, bem alto, fala aí. Orando incessantemente, oração incessante por parte da igreja. Continuamente. Não, irmão, por favor, irmão, por favor. Ai, Jesus. A gente aqui, a palavra de Deus não bate, né? Nos exorta. Vou sentar aqui. A igreja aqui, eu estava pregando aqui pra gente, daqui a pouco eu vou voltar. A igreja fazia o que, irmãos? Fazia o que, irmãos? Para quem? Por quê? E por que quando você vê o seu pastor com problema, você fica fofocando dele? Posso pregar ou não? Posso pregar? Porque quando você vê algumas fraquezas do ungido de Deus, que não é Deus, depende de Deus, depende da presença de Deus, fracassar, errar em alguma área, de vez de você dobrar o joelho, chorar por ele, aquele que estendeu a mão para te abençoar, agora você vai fazer diferente. Não é amaldiçoar, não é fazer panelinha e meter o pau no teu pastor, no teu dirigente, não. É chorar. Não precisa dar glória a Deus, não. Mas se é para dar, abra a boca e glorifica. Desta maneira, Jesus. É maravilha. Posso continuar pregando ou não? Só para mim, prega. Ô, missionário Nadir. Assim, o diabo nunca vai derrubar a senhora pelo poder do nome de Jesus. Até porque enquanto a gente prega, você já vai soltando o coração, vai falando. Está perdoado seus pecados e vai em paz, não volte mais. Ele é muito engraçado. Tem hora que eu me seguro aqui, pastor missionário. Por quê? De vez de você chorar, olha o que a igreja faz, irmãos, por favor. Olha o que a igreja faz. Cadê o pastor? Está preso.
Cadê o pastor? Tem uns que falam assim, caiu, fracassou. Você viu como ele prega cansado? Você viu que não tem mais unção? Não tenha prazer de falar do seu pastor, não. Tenha não. Faça isso não. Faça isso não. Porque a espada de Deus é contra os pastores que não apacentam a igreja de Deus. Não faça isso não. Que a igreja tenha misericórdia. Que a igreja não use da graça, mas dê a graça. Xalara candalaba. Boca de profeta é boca de profeta. Boca para abençoar, não é boca para amaldiçoar. Boca para libertar, mão para libertar, não é mão para amarrar. É mão para soltar. Mas pastor, ele é quadrado, é seu pastor. Mas pastor, fala diferente, fala errado, é seu pastor. Mas pastor, não anda bonito, mas é o pastor. Pastor, mas não tem jeito, não é como aquele que eu me inspiro, mas é o pastor que você está ali debaixo da presença de Deus e debaixo da paternidade. Respeite. Honre. Pastor, não vou com tua cara. Então, irmão, eu lamento muito que o céu, você vai lidar com a cara desse irmão que está aí, com a minha também. Paracandole manaraçô. E a espada de Deus vai cortar laço esta noite, aqui, essa tarde aqui. 4 poderes, está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Potestade, governo das trevas, princípios e principados. 4 guardas estão prendendo, tentando prender a igreja. Mas quando tem um corpo de obreiro e uma igreja em oração, revestido de todas as armaduras de Deus, para que possais resistir contra a cilada do diabo. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, tu não é o diabo, mas se tu deixar ele usar, cuidado, eu não estou contra ti, eu estou contra a cilada do diabo. Posso falar uma coisa, irmãos? Eu estava falando pro Rod, muita vez a gente comenta, a gente que é pastor ouve muita coisa, sabe? Falei agora em pastor Chiaca aqui, peguei uma irmã aqui, ela está aqui, pensei até que ia pedir perdão. Fale isso mais não, viu, irmã? Tá bom, meu pastor. Fale não, viu? Fale isso mais não. Pastor Chiaco me ligou quase meia-noite. Eu fiquei arretado com ele, meu. Aí eu desliguei o telefone e disse: Chiaco, não quero dialogar com o diabo não, meu. Eu não ligo para ninguém não, para perguntar de ninguém aqui não. Eu disse: faça isso não, meu pastor. Foi ou não foi, pastor Chiaco? Faça isso não. Não, pastor, vamos dialogar. Cuidado, irmão. Muitas das vezes a gente aconselha alguém, igual ontem eu falei, depois eu já percebi. A gente fala: irmão, tem que fazer evangelismo, tem que fazer isso, aquilo, outro. Ai, meu pastor, e aí de repente surge uma questão no meio do caminho. Aquela pessoa que nos escuta vai lá e diz: ó, o pastor falou isso de você. Totalmente errado. Totalmente deturbado. A gente tem que tomar cuidado até com a nossa língua, com quem conversa, com quem coloca dentro de casa, com quem andamos, irmão. Porque qualquer comentário vira, sabe o quê? Defunto. Sabe o que é sepulcro caiado? Diga comigo: sepulcro caiado. Por fora é bonito, mas dentro tem um defunto podre. É verdade, irmãos? Então eu estou pedindo a Deus, como? Ontem eu estava pedindo a Deus essa semana uma palavra para os pais. Ontem eu ia pregar, mas terminei não pregando essa mensagem. Eu disse: Deus, como transformar esses jovens? Como mudar esses jovens? Deus disse: ensinando os pais a mudar. Não é não, pastor Felipe? Os pais não oram, não vêm para a igreja e mandam os filhos vir para a igreja. Como que os filhos vão vir para a igreja? Mudar dentro da cabeça, dentro do líder. É os pais que tem que ser crente para os filhos também aprender a ser. Aleluia! É assim que tem que ser. Ô gente, dá um glória aí, vai. Por favor, para Jesus receber, vai. Só para alegrar esse rostinho aí. Aleluia! Então, irmãos, para encerrar, que tá, graças a Deus, tá cedo ainda. Para encerrar aqui, que eu quero concluir para nós pastores. E a igreja, o que fez? E o que você faz? Não, fala mal não, missionário. Fala, missionário. Fala. Mas tá perdoado já. Gente, presta atenção aqui. Vamos lá, para você não perder.
Gente, a Bíblia fala que eles fizeram o quê? Por favor, eu quero chamar a atenção para o altar aqui. Eles oravam. Aqui eu quero chamar a atenção da igreja. Pastores, pastor Thiago, pastores, por que a igreja orava? Não, é porque tinha um pastor que orava. Pastor Pedro tá... Pastor saiu, a igreja disse: se Pedro tivesse aqui, a gente estava orando, então vamos orar até ele chegar. Glória a Deus. A igreja era ensinada a orar. Posso falar? Irmão do céu, tem alguns irmãos que quando vem orar ou vai orar, observam como nós vamos levantar obreiros e pastores e futuros pregadores se a pessoa não fala com Deus, não ora com Deus. Aí quando você vai orar, ele fala assim: Jesus, abençoa, Jesus, amém. Ele já levanta, não tem ninguém, ele precisa de uma cabeça, porque ele quer revelar, ele quer profetizar, mas ele não consegue orar. Ele não consegue estar de joelho. Irmãos, a igreja está com defeito. Não é a igreja que eu conheço. A igreja que eu conheço, ela deve orar. A igreja começa 10 horas hoje, domingo lá. O pastor sempre atrasa. Quem atrasa é você, meu irmão. Eu cheguei aqui, foi cedo. Aí, Antonida está aí. Eu cheguei atrasada, pastor. Está perdoado, minha filha. O cajado do pastor tem óleo. Irmãos, aí as pessoas chegam para orar. Outros chegam, irmãos, depois da oração. E a igreja que não ora é uma igreja com defeito. Verdade, glória. Eu estou com saudade, irmãos, de a gente estar orando e de repente Deus toma um vaso na oração. Antes de qualquer pessoa chegar, pegar o microfone e iniciar, Deus já está dizendo: quem manda aqui sou eu, inicio, eu revelo, eu curo, eu revelo, e vai revelando. Aleluia! Essa é a maneira, Jesus. Quantas das vezes a gente orando, oh que saudade, e de repente a gente escuta a voz: eu sou Deus. Aleluia! Claro que aqui o Senhor está profetizando. O Senhor está falando com a igreja. Filho, enquanto tu geme aí, estou eu trabalhando lá. Cai, revela. E a igreja sente Deus falando. Ó, como é gostoso esse lugar. Mas as pessoas já chegam chateado, sabe, com quem vai pregar, com quem alguma coisa. Irmãos, entrega teu caminho ao Senhor na oração. Confia nele, ele tudo vai fazer, queridos. Sabe por que a igreja está doente? Porque quem ora para de pecar, mas quem peca para de orar. Ei, alguma coisa está errada na sua vida. Verdade, Deus. A oração faz com que nós se desviamos do pecado e buscamos mais a Deus. Quanto mais eu oro, mais busco de Deus. Quanto mais busco, eu sinto necessidade de buscar o Senhor. E quanto mais eu estou buscando, mais eu preciso chegar a Deus. Mas vamos para aqui que eu quero voltar aos pastores. E a igreja está orando pelo seu pastor. E está todo mundo orando lá. Vamos lá. No versículo 5, diga comigo: Pedro está em prisão. E a igreja está em liberdade orando. Meu Deus, não vai dar tempo eu pegar tudo aqui não. Esse azinho aí tá só Jesus. Jesus manda mais uma para nós. Versículo 6. Olha o que o diabo gosta aqui. Cadê a Iná? Não está orando aí por mim, Iná? Ora aí, Iná. Misericórdia, meu Deus. Só ora quando o pastor Josué prega. Tá vendo, pastor Josué? Tem coisa errada. Versículo 6. Na noite, olha só. Olha a reunião. Na noite anterior, Herodes estava para apresentar Pedro. Meu Deus. Na noite anterior, olha só. Enquanto o amanhã é uma coisa, o hoje é outra coisa. Deus está trabalhando no amanhã hoje. Aleluia. Cadê a Bíblia, Diógenes? Abre a Bíblia, eu quero todos os obreiros abrir a Bíblia. Capítulo 2, abre a Bíblia, Ricardo. Tu é bom de Bíblia, mas vai abrir a Bíblia. O bom de Bíblia não é aquele que fala bonito, não, é aquele que vive. Vamos lá. E vamos viver. Glória a Deus. Deus é fiel.
Falar com crente é bom, irmão, que não fica retado, não. E se ficar, a gente pega ele aqui. O que é que diz a palavra de Deus? Como que diz aí, pastor William? Na sua versão é diferente da minha, pode falar? Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. A porta guardada. Primeira coisa, irmãos, será que havia necessidade de tudo isso? Irmãos, Pedro, ele sabia quem era Pedro. Aqui para vocês, o diabo conhece vocês. Meu Deus. Deixa eu voltar para o versículo rapidamente aqui. Olha o que diz. No versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentar Pedro. O que é que Pedro estava fazendo? Mais uma vez, o que é que Pedro estava fazendo? E o que a igreja estava fazendo? Continuamente, mais uma vez, Pedro estava dormindo e a igreja fazendo? A igreja estava orando e Pedro estava dormindo. Duas coisas que o Senhor me mostra. Primeiro, há uma legião de demônios, literalmente no sentido espiritual, prendendo Pedro. Se esse camarada sair, vai trazer muitas almas para Jesus. Vai fazer um estrago no reino das trevas. Vamos prender ele, vamos, prendeu. Aí a primeira coisa que eu aprendo: jogaram Pedro na prisão. E como que Pedro estava? Na escuridão. Quem está na escuridão fica 24 horas no escuro. Só tem uma coisa a fazer: dormir. Deus está despertando todos nós. Pastor, o senhor está dizendo que alguém está em prisão? Tá. Por quê? Porque Deus disse. Aí, irmãos, aí, irmãos, Pedro está em prisão, mas também tem, além dos 4 grupos, há 2 soldados, um direita e à esquerda. E quando ele está preso, o que acontece com ele? Veja só, ligado em algemas, 2 algemas, e a sentinela aguarda da porta da prisão. Deus não chamou pastores para estar. Vou falar. Posso falar? Tá vendo, irmão Fábio? Por isso que eu disse que ia falar. Vou falar? O camarada chega, irmão. É filme de manhã, é filme de dia, é filme de noite. Fica. Vou falar o que Deus me disse. Fala mesmo, Jesus. Nós não podemos estar perdendo tempo mais, pastor Jackson. Eu não estou falando naquela hora com a família. Eu não estou falando naquela hora que você está agora, como a gente está filmando. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de prisão. As pessoas estão presas, irmão. Tem tanta coisa que o diabo colocou, irmão. A internet é uma delas, prisão. YouTube, prisão. Pelo incrível que pareça, filme, prisão. Tem gente viciado, irmãos. 24 horas, chega na igreja, Deus me disse. Disse o quê? Aleluia! O que é que Deus te disse? Recorda vocês, obreiros mais velhos? A gente subia um monte e orava, buscava o Senhor. Quando tinha um problema na igreja, pastor Chiac, eu tive um problema aqui nessa igreja de 1.300.000 para 1,5 milhão para a gente adquirir aqui. Fui no Brasil, voltei, o pastor Cizino disse assim: Timóteo, nós não vamos doar $10.000 para você não, que $10.000 eu sustento mais de 10 anos em Cuba. Eu disse: pastor, Cuba não é Japão. Ele disse: vem cá, meu filho, você quer alguma coisa da parte de Deus? Quero, então dependa de Deus. Voltei, o pastor, ele disse: e aí, pastor, trouxe o dinheiro? Também tem que pagar a sua passagem no cartão. Eu disse: dependa de Deus. Aí o que eu fiz? Levamos pro monte, nós oramos, fomos na igreja de Chimizo e o Senhor abençoou, abriu as portas. Deus quer que nós dependemos dele. Sabe o que o diabo quer fazer? Olha como está a igreja, olha como está a mocidade, olha como está os irmãos, olha como está isso, olha como está aquilo, e você começa a só ver escuridão. Deus vai restaurar a unção, aleluia, da visão espiritual na vida da igreja. Vai! Eu estou sentindo a presença de Deus. Que Deus tira essa escama dos olhos dos pastores. Vê o cemitério, veja, aleluia, soldados sendo tirados de lá. Deixa eu me
controlar aqui. Gente do céu, Eliseu estava morto. Caiu morto dentro dele. O que aconteceu? Em cima dele. E ele ressuscitou. Mesmo ainda depois da morte, mesmo ainda morto, Deus vela pelos seus. Lembra de José? Olha, vai lá para o Egito, sai do Egito, mas traz os ossos do José. Os ossos de José, a unção vai até o tutano do osso. Tem que ter unção aqui, tem que ter unção aqui, tem que ter unção aqui, tem que ter unção lá, tem que ter unção lá, tem que ter unção, tem que ter unção, tem que ter unção. E quando alguém morto chegar e tocar, ele sai com vida. Os irmãos estão entendendo, irmão? Por favor, já vou encerrar. Os irmãos estão entendendo? Dá um glória para Jesus. Sabe o que o diabo quer? Cegar os nossos olhos espiritual. É gente que chega para nós, pastor, você não está vendo a mocidade? Você não está vendo como é que está a igreja? Você não está vendo como está o financeiro? Você não está vendo como está o quê? Aí eu disse, irmão, eu creio que Deus está abençoando. Deus já me deu vitória. Deus vai fazer. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Aí sabe o que acontece? Vem a área psicológica do pastor. Ele cansa, ele cai, não consegue levantar. E quando vai encontrar com um, vamos lá, irmão, dá não. Vai com outro, não é assim não. Vai com outro, não sei se a visão é essa. Vai com outro, pastor, eu não penso assim. Estão falando 10 línguas. O corpo de Deus só tem que falar uma língua. Nós temos que falar uma língua. Nós temos que falar uma língua. A igreja tem que falar uma língua. A igreja ora para Deus restaurar o altar. Por favor, é o altar que Deus quer restaurar. Vou falar de novo. É o altar que Deus quer restaurar. Deus vai restaurar a visão dos pastores. Vai. Eu vou falar de novo. Vai. Satanás, você perdeu batalha. Satanás, a igreja, os obreiros é do Senhor Jesus. Vai, em nome de Jesus. Le manara candole minara caia show. Eu creio, Jesus. Vem cá, dois obreiros para mim, aqui um do lado do outro. Rápido. Le minara show. Vem aqui, pastor. Deus poderoso. É forte. Segura. Diga comigo, algemado. E Pedro, dormiu. Quando Pedro está algemado, pode sentar, vou ficar com o pastor William. Fica lá. Escuta aqui. As mãos atadas. Os pés atados. Como que um pastor com as mãos atadas vai abençoar? Verdade. Primeira coisa que o diabo vai fazer. Meu Deus. Atar as mãos. Olha aí. Meu Deus. Segunda coisa que o diabo vai, terceira coisa, depois de colocar em prisão. Primeiro é uma falsa paz, um falso sono, uma tranquilidade, dormiu, não ora mais, não busca mais, não lê mais. E quando prega, mensagem enlatada, tirada de Google. Tirado de Google. Proibido, pastor, não, mas é melhor você orar e buscar de Deus, porque a igreja precisa de Deus fala. Sai do Google, volta para o altar. Está na escuridão, não tem visão. Se eu fosse acreditar em alguma visão de alguns irmãos, eu não estava aqui hoje. E outra, se eu fosse acreditar em tudo aquilo que eu passei, que o diabo usou até profeta dizendo que eu vou morrer, eu não estaria aqui hoje. Quem vai ser profeta? Aleluia! E o que o diabo faz? Marrou as mãos. Ainda a semente no celeiro. Como que você vai pegar na mão do arado? Como que você vai abençoar mãos ungidas? Por favor, pastor, faz assim. Faz a outra mão. As duas. Aqui tem um cajado na mão do pastor William. Aí vem o Caleb. Olha do lado. O povo de Israel. Não. Levanta a mão. O povo perde batalha. Levanta a mão. O povo vence a batalha. Assim estava a igreja primitiva. Mas sabe o que estão fazendo, irmãos? De vez de ajudar a mão, agora tem um segredo. Pergunta o que, pastor? O que, pastor? Vou falar. Não fica levantando a mão de qualquer um aí, não. Não levanta a mão de qualquer um. Você sabe por que a mão dele foi levantada? Pergunta por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tinha um cajado que Deus deu a ele. O problema não estava na mão, era o cajado. O cajado descia, aí o povo perdia. Levanta o cajado dos pastores, autoridades. Deus vai restaurar. Não diga que teu pastor prega frio. Não diga que pastor, estou orando para que Deus use. Estou orando para que Deus restaure.
se arraiacou, terlim, minas. Quem está entendendo a mensagem, irmãos? Eu estou aqui não é porque eu sou bom não, é porque Deus me deu um cajado. E por causa desse cajado você levanta a mão do pastor. Autoridade restaurada, unção restaurada, aleluia, a unção restaurada. Quer pegar na mão do pastor? Não é por causa da mão do pastor, é por causa do cajado que Deus deu a ele. Meu Deus. Vou terminar, irmãos. Não, nem vou falar mais terminar. Deixa eu terminar de uma vez, já levanta a igreja. Para mim concluir aqui. Sabe o que Deus disse para mim? Fale para os meus servos que o diabo está impressionado. Diga comigo, a pior coisa é achar que está tudo bem. Está tudo bem, vai tudo bem. Está de mal a pior, mas está tudo bem. Com todo respeito a nós pastores, vou chegar na igreja daqui a pouco aí. O cajado vai assim, ó. A pior coisa, sabe o que é? É que achar que está tudo bem. O diabo tem olhado para a nossa família e disse assim: dessa vez eu destrói todo mundo. Eu orando disse: vai não, Satanás. Maravilha, Deus. Sabe como é que Deus fala comigo? Quando eu estou orando por cada um de vocês. Quando eu estou orando eu falo assim: Senhor, abençoa lá o Sengoku que está ajudando o pastor Rodinelli, Senhor. Aí eu vou orando: Senhor, aqui é diácono, Senhor. Quero ver ele como pastor. Deus, eu já vejo ele como pastor, mas nem ele acredita. Senhor, a esposa dos obreiros. Aí eu vou para as congregações. E quando começa a chorar: Senhor, as congregações. Como está lá o pastor da congregação? Eu começo a orar: meu Deus. Tem hora que me dá tristeza, porque tem uns que se perdem. Engordou, por favor, mas engordou tanto, não pede mais conselho, decide sem a orientação do pastor. Quando a gente conta os irmãos falam: pastor, mas você não estava sabendo o quê? E o espírito de engano trabalha no meio da igreja para levantar um contra o outro, gente. Eu sempre falo: eu sem vocês não sou ninguém. E vocês têm o mesmo sentimento? O problema é o mesmo sentimento. A Bíblia diz: tem em vós os mesmos sentimentos que há em vós, em mim. Já pensou? Será que tem o mesmo sentimento? Por algum momento a gente se perde. O problema não é se perder, é como achar. É quem vai nos achar. Amém ou não amém? É para tu também, Naga. Olha aqui pro altar. É para vós, é para nós. Nós não podemos estar mais nisso, brincando de maneira nenhuma. Bom, vamos lá, continuando aqui. O que diz no versículo 7? Diz, vamos lá, concluir, vamos correr. Vamos chegar lá na frente. Aí, irmãos, no versículo 7 você vai ver. Eu confesso que eu estou bastante nervoso aqui. Olha que eu prego direto, eu estou muito nervoso aqui, pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque para que a palavra não venha aqui e caia, né? Uma, porque a gente é o pastor da igreja, conhece as vidas, tratamos de alguns assuntos, então dá a entender que o pastor está tratando, e claro, tem que tratar mesmo, né? Mas Deus está falando com você. Amém, irmãos? Presta atenção, igreja. Estou pregando para a igreja também. Então, a Bíblia diz o quê? De repente, sobreveio o quê, irmão? Não, mais forte. Os obreiros aí, por favor, fala aí, mais forte. Vai, 1, 2, 3. O que ele veio fazer? Não, ele diz assim: ó só, presta atenção na palavra, irmão, não fecha a Bíblia. De repente sobreveio um anjo do Senhor. Eita. Eu não sei, mas se Deus tem me usado hoje como esse anjo para despertar muito, então seja despertado. Mas esse anjo do Senhor é o próprio Deus.
Aí vem a tristeza no meu coração. Qual tristeza? Pergunto qual? Porque diz a minha Bíblia que o anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão. Se resplandeceu uma luz, é porque ele estava em escuridão. E quem está em escuridão perdeu a visão. Mas chegou o anjo para dizer: acorda. Você não é essa pessoa. Você não é isso. Acorda, esse não é o teu lugar. Esse não é a tua postura. Esse não é o teu. Ai, remiará Deus. Vazio, seco. Irmão, aqui para nós. A igreja. Eu não estou falando de barulho, não. Eu estou falando das presenças de Deus. Uma missionária. Um missionário. Uma igreja, para não colocar título. Pastores, presbíteros, seco, vazio. Ele apodrece ali. Além de apodrecer, ele mata outros ali. Sabe, tudo que vem de encontro, ele não é de acordo. Ele é contra. O anjo do Senhor está dizendo: acorda, receba a luz, porque você não foi chamado para estar em prisão, e sim para entrar em prisão e tirar das prisões as almas, para libertar. Shadarakaia sou. Eu encontro muita retaliação enquanto eu prego, mas não tem problema não, Deus está comigo. A luz chegou. Quando ele chegou, nem Pedro viu como é que ele estava. Pergunto como, pastor? A Bíblia fala no versículo 7. Olha o que diz. Tocando em Pedro. Irmão, chegou a luz, tocou em Pedro. Será que Pedro não viu a luz? Tocando em Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Deus tem pressa para levantar. Deus tem pressa, pastor Rod. Eu queria que Deus trouxesse a unção do quebrantamento na vida de vocês nessa noite, nessa tarde. Deus tem pressa. Catuca o teu irmão que está do teu lado e diz assim: Deus tem pressa. Levanta-te. Aí, sabe o que Deus fala aqui na palavra? Deus diz assim, dizendo ele: levanta-te depressa. Quando ele levanta, irmão, há um segredo para Deus tirar aquilo que nos embaraça, aquilo que prende nossos pés. Como nós vamos andar se os pés estão amarrados? Sabe, irmão, é por isso que tem tanta gente desanimada. E eu confesso, há uma batalha espiritual muito grande. Quando alguém, pastor Timóteo, você vai para tal congregação? Eu disse: rapaz, eu vou. Mas eu disse: Rosa, estou tão cansado. Mas não é um cansaço fisicamente. É uma guerra espiritual muito grande. É uma batalha espiritual. E aqui o Senhor disse: levanta-te. Quando Pedro levantou, o que é que acontece com ele? As algemas caem. Leia a Bíblia, irmãos. As algemas caíram. Hoje o Senhor está dizendo: estou eu libertando. Vou falar de novo: estou eu libertando. Você vai voltar para o lugar que tem que ser. Aí você vai ver outra coisa. Quando Pedro perdeu a visão do céu e não sabia com quem já estava andando. Automaticamente, ele diz assim: levanta, cinge-te e calça as tuas sandálias. Gente do céu, tem muita gente tirando as suas armaduras espiritual. Joga sapato de lado, joga do outro, joga a sua túnica da autoridade, poder, unção, e diz assim: bom, já estou preso mesmo. Já, com todo respeito a gente, sem respeito mesmo, né? Deu uma pancada já direito. Mas não é por nada não, mas na hora que a gente chega como pastorado, sou pastor, acabou. E eu não falo de título, eu falo da postura. Está sossegado. Duro é quando alguém dá oportunidade para a gente. Aí parece que a gente é obrigado a revelar o que Deus não deu.
Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra. Que palavra? Porque a palavra é dada por Deus, segundo aquilo que a gente busca. Que palavra? E Deus, o anjo da igreja, o anjo, o ungido de Deus, ele tem que ter contato com Deus direto. Já pensou? Eu tenho saudade disso. Já pensou? Algum de vocês chega assim, pastor Timóteo, senta aqui. Deus mandou dizer algo para o senhor aqui, da parte de Deus. Já pensou? Porque ele é o anjo da igreja. A gente não é o pastor da igreja, o dono da igreja. E ele chega assim, vem cá, pastor, alguma coisa está errada. E a igreja, enquanto orava, mandou o anjo lá dentro da prisão. E quando o anjo chegou, por causa da oração da igreja. Irmão, gente, escuta essa. Por causa da oração da igreja. Gente, quer mudar alguma coisa aqui no altar? Quer mudar alguma coisa aqui? Passa a orar. A igreja está me ouvindo? Passa a orar. Deus vai limpar, viu, irmão? Acredite, Deus vai limpar, viu? Tu vai ver o que Deus vai fazer por esses dias. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Deus vai tirar pessoas que estão contra, que não estão a favor, que não é a favor da doutrina, que não é a favor do pastor, que quer falar em outra língua. Deus vai tirar. Vai tirar mesmo. Vai tirar. Vai tirar. É preciso, é necessário, para que ele também cresça e seja salvo. E para que a igreja cresça também e não fique debaixo de uma coisa que não é de Deus. Aí quando o anjo chega, e ele chegou por causa do quê? Por causa da oração. Diga comigo, a oração traz o de repente de Deus. E a igreja está orando. Quando a igreja termina de orar, Pedro levanta. Olha, irmão, isso aqui é muito sério. Pastores, por favor, me ajuda aí. Isso aqui é muito sério. Aí o anjo sai com ele. Ele cinge, ele calça e ele sai no meio da rua, no meio da cidade. Quando depara lá na frente, olha que gravidade aqui. Olha que gravidade, irmãos. Olha que gravidade. Ele olha e fala assim: cadê o anjo? Cadê essa pessoa? Era o anjo do Senhor. Quantos perderam a intimidade de quem é Deus? Não conhece a voz de Deus. Não conhece nem a luz que chegou, pastor Rod. Isso é sério, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Perderam, pastor Chiaca, a essência do que é Jesus. O anjo chegou e ninguém está vendo que é o Deus. Mais grave ainda. Posso falar? Aí Pedro corre. Olha que coisa linda. Para onde Pedro correu? Para a irmã Maria. A casa que orava por ela. Irmão, eu tenho uma referência. Quando eu quero ir num lugar, eu sei encontrar um conselho, uma pessoa que ora por mim, uma pessoa que conhece meus defeitos, minhas fraquezas, mas que diz: pastor, eu estou aqui com o Senhor. É tão bom. Você correr para o abraço de quem pode te curar. Você correr para o braço de pessoas que dizem assim: eu conheço as tuas fraquezas, mas estou junto contigo. Vou terminar com essa mensagem. Aí sabe o que acontece? Pedro corre e vai para lá. Agora vem para a igreja. A mesma igreja que ora, por causa dos cansaços e do tempo, eu não sei quanto tempo levou, é a mesma igreja que não acredita no poder da oração. Vou falar de novo. A mesma igreja que ora é aquela que não acredita. É aquela, ao espírito de demônio, de engano entrando na igreja. Amém, irmãos? Ó espírito de engano que entra dentro da igreja. A mesma igreja que ora, a mesma igreja que está orando para Deus libertar, Deus libertou. Quando Pedro chega na porta, tem uma menina. Quando tem essa menina na porta, ele diz: eita! É a voz de Pedro. Vê só, a igreja deve se conhecer a voz do seu pastor. Por isso que eu disse, lembra da voz? A voz do seu pastor. Disse, é a voz de Pedro. Ela está para o lado de dentro, Pedro está para o lado de fora. Aí existe uma perseguição. Nessa perseguição, ela está como sentinela. E nessa sentinela está dizendo assim: aqui ninguém entra. Porque o ponto que ele estava ali não podia ser descoberto, senão todo mundo ia ser morto. Mas a igreja estava reunida e orando. Quando Pedro chega e ele olha, é a voz de Pedro. Diga comigo, a voz de Pedro. Por ser a voz de Pedro, ela, de vez de ela abrir a porta, prudência, ela se alegra e de tanta alegria ela não consegue abrir a porta. Pode ler no texto. E ela vai, corre e diz: gente, pare de orar. Vamos celebrar a vitória. O que é que foi, menina? Pedro está vivo e solto está na porta. Eu sei que você é glorificado, mas é lamentavelmente, quem orou para Deus levantar não é o mesmo que não acredita que Deus levantou.
impressionante. Quem ora, aquela igreja, eu não sei o que aconteceu, ela disse: não dá para acreditar. Alguém disse assim para mim: pastor Timóteo, eu achei que o senhor tinha se acabado. Eu disse: ainda bem que você achou, mas tinha gente orando no anonimato. Priscila, é assim mesmo. Aí quando bate na porta, aí o povo diz: meu Deus, Pedro voltou. Aí imagina Pedro contando: irmão, gente, que vergonha. Eu estava descalço, eu estava algemado, a algema caiu, eu tive que cingir, o anjo veio e falou comigo, eu não sabia que era o próprio Deus. Tem gente, irmão, rejeitando os conselhos de Deus. Eu encerro dizendo à igreja: gente, volte para a sua base missionária. O que você deve fazer nessa palavra de exortação? Orar para que Deus restaure o altar de Deus. Eu estou incluso nessa também. Eu estou dentro dessa. A igreja me ouve, diga amém. Ore, irmãos, para que Deus traga unidade no corpo. Sabe, vamos se colocar de pé. Unidade na igreja, gente. Alegria no corpo. Nós, pastores, precisamos de buscar mais diante de Deus alegria. Aleluia. Quem entendeu a mensagem, diga amém. No versículo 14, 15 e diante, não dá tempo mais, né, irmãos? Eu sei que eu poderia viajar ou andar. Olha, a mesma igreja de Atos dos Apóstolos, que comia na oração, que vivia na oração, no mesmo partir do pão, em comunhão, não é a mesma igreja do capítulo 5, quando tem Ananias e Safira mentindo para o anjo do Senhor, para o pastor da igreja. Capítulo 6, versículo 2, escuta essa aqui. Há uma coisa muito importante que vocês já ouviram falar. O que é, pastor Dorival? A Bíblia diz assim que havia tantos estrangeiros dentro da igreja, e os pastores, os discípulos, os apóstolos, eles ficaram tão assim, envolvido com a igreja. Escuta essa aqui, por favor. Envolvido com a igreja, que terminou, sabe, chegando o momento deles se reunirem e dizer assim: gente, para um pouquinho aí. Aí olhou lá no fundo, olhou ali: vocês, a partir de hoje, vem cá, vamos separar diáconos aqui. Vocês vão cuidar das viúvas, dos necessitados, cuida dele. Aqui o altar. Vamos voltar para o ministério da oração? 6 e 4. Vamos voltar para o ministério da palavra? Aí ele falou: quanto a nós, o ministério da palavra e da oração. Amém, irmãos? Então eu encerro essa palavra dizendo para a igreja: igreja, eu não sei se os irmãos estão entendendo, que o Espírito Santo leva vocês a orar, a entender. A igreja deve orar muito por os pastores, irmãos. Muito, irmão. É muito lixo que tem por aí, irmãos. Ontem à noite eu cheguei e disse: meu Deus, me ajuda, Senhor, eu pregar essa mensagem. Agora inventaram os pastores tudo de saia. Os caras tudo de saia mesmo. Os caras de saia, não. Aí põe um atabaque, nem isso aqui não, que isso aqui é um tontão, um pífaro. Entendeu? Um atabaque lá e tum, e os caras rodam parecendo um peão, roda para confundir. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus não traz confusão, não confunde ninguém não, irmãos. E roda. E os caras rodam, e aquela saia rodando assim, sabe? Roda. E o povo está lá, irmãos. Eu não aguentei não, disse: meu Deus do céu, mais de 2 horas rodando. E está lá aquela bagunça. Sabe, irmãos? Há uma onda, irmãos, por favor. Há uma onda de obreiros, de pessoas, vamos falar pessoas, entre elas, obreiros, porque obreiro não faz isso. Saindo por aí, abrindo igreja, trazendo divisão na igreja. A gente recebe gente na igreja, pastores, como eu recebi, recebe no altar, daqui a pouco simplesmente vai embora, some daqui. E ainda o duro não é isso, pega amizade com a igreja. Os irmãos me ouvem, irmãos? Pega amizade com a igreja. Pega amizade com os irmãos. Eu não sei qual foi o dia que alguém... Eu estava com um pastor aí, alguém me ligou, disse: pastor Timóteo, alguém me convidou para ir lá, eu não vou não. Era um pastor de outro lugar, não tinha nada a ver, ele veio me visitar. Aí daqui a pouco disse: não, pastor, que o irmão me chamou para estar na casa dele.
E eu não vou proibir, irmão, ninguém na tua casa, pelo amor de Deus. Mas eu vou lhe ensinar uma coisa. Quando você receber pastores de outro ministério na tua casa, não fala mal da igreja não. Lava a tua boca com escova de dente, se precisa com água sanitária. É muito importante. Faz isso não, irmãos. E aí reúne, porque na mesma hora o pastor liga pra gente. Pastor, hoje é um assunto assim, ó. Eu acho que o Espírito Santo toca nele, né? Ele se sente pesado. E não é só isso. Há um espírito de divisão muito grande, irmãos. O diabo quer rachar, tem rachado as igrejas. Tem destruído as igrejas. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela se uniu para Deus libertar, trazer o seu pastor de volta para o altar. Se fosse nesses últimos tempos, orava para matar. Orava para levar ele. E quando alguém cai e erra, tenha o coração misericordioso. Tenha o coração agraciado por Deus, irmãos. Eu falei aqui para os pastores, mas só Deus sabe o que eles passam. O que eu cobro, a única coisa que eu cobro, o que eu ensino, é o altar de Deus. Ora, gente, ore mesmo, busque palavras ungidas. Busque oração. Chega na igreja, pastores, olha para a igreja. Não deixa ninguém tirar a unção de vocês. E outra coisa, obediência, gente. Que Deus traga obediência entre nós. Restauração no nosso... Hoje tem poucos obreiros aqui. Vamos fazer isso que vai suceder bem, irmãos. Não fica bravo comigo, não. Sabe o que eu estou pensando? Pastor Chiaki, eu conversei com ele. Ele vai ficar só até esse mês na congregação lá. Logo vai para o Brasil, mas até o mês 6 vai ficar lá. Então, meus amados irmãos, eu disse: Jesus, imagina, pastor Chiaki, eu queria que você apresentasse um pastor para estar no seu lugar lá. Já passou muito tempo. Pastor Timóteo, está aqui um obreiro que possa ficar ali. Fruto dos vossos trabalhos de oração. Pastor Roginelli, futuramente, se tiver de voltar, não sei. Pastor, está aqui um obreiro. Trabalha, Rod, pastor. E lembre, quando você gerar esse filho ministerial, vai sair a sua cara. Vitória. Entende? Então, vejamos o que falamos, o que dissemos, o que ensinamos. Amém, irmãos? Levanta as suas mãos. Eu sei que palavra de exortação, por isso que eu disse: meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Glória a Deus. Diga assim: Deus, pelo poder do teu nome, Pelo poder do teu nome. restaura, Senhor, o altar do Senhor.